boa tarde a todos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus nos envolva, seja a nossa paz. Estamos dando início a mais um Evangelho no Lar, nesta tarde maravilhosa, nessa noite. Boa tarde, meu querido amigo Delfim, seja bem-vindo, muita paz, muita luz. Vamos dar início ao nosso Evangelho desta noite, desta live maravilhosa. Acima de tudo, agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus por nos conceder essa oportunidade maravilhosa de podermos juntos iniciarmos este Evangelho sempre com muito clima de paz, harmonia, com clima de fraternidade. Boa tarde, Alessandra, seja bem-vinda. Grande abraço, Érica. Então vamos para a nossa prece de abertura. Não vamos esquecer, de este Evangelho, a gente nunca pode esquecer da nossa garrafinha d'água, olha só, a garrafinha d'água do lado, para fluidificar, a fim de que possamos juntos, nesse ambiente de paz, de harmonia, de fraternidade, realizarmos este Evangelho em clima de muita harmonia. Bom, então vamos, aqueles que estão com o celular, quiserem usar o fone de ouvido, é sempre muito bom, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a fim de que possamos nos manter em prece para darmos início ao Evangelho do Lar desta noite. Divino amado Mestre Jesus, nesse instante, gostaríamos de agradecer a Ti, Senhor, por juntos, reunidos em Teu nome, a fim de que possamos buscarmos através da Boa Nova, deste Evangelho de luz, ensinamentos esses que possam verdadeiramente transformar os nossos corações, a fim de que possamos ser homens de bem. Nesta noite, Senhor, que cada um de nós possamos aproveitar ao máximo estes ensinamentos. Que as Tuas bênçãos, o Teu amor, possa envolver a todos nós, a fim de que este Evangelho possa transcorrer sempre com clima de muita cordialidade, paz, harmonia e muita fraternidade. Com as Tuas bênçãos, declaramos iniciado o Evangelho desta noite. Que assim seja. Muito obrigado. Pois meus irmãos, abraço a Isabela, Maria Regina Teles, ao Orlando, a Carla Boaz, a todos que estão chegando nesse instante no canal. Vamos dar início ao nosso Evangelho, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, que é aquela máxima do nosso amado Mestre Jesus, que nos diz: bem-aventurados que têm puro o coração. Esse tema ele está no capítulo 8º do Evangelho, segundo o Espiritismo, o item 1 ao item 4. Aqueles que quiserem acompanhar juntamente conosco, possam abrir o seu Evangelho, a fim de que juntos nós possamos fazermos esse estudo da melhor forma possível. Então, capítulo 8º, item 1 a 5, bem-aventurado os que têm puro coração. Tá bom? Então vamos dar início. O primeiro item, que é o item 1, ele vai falar para nós sobre a simplicidade e pureza de coração. Olha que interessante. Bem aqui em Mateus 5,8, o que Jesus nos fala? Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Observamos que nesse item, o nosso mestre querido, ele é bem direto, né? Ele é bem objetivo, mostrando para nós que a pureza de coração, ela é essencial para que possamos alcançar moradas superiores e um dia estarmos junto ao Pai, que é o nosso Pai maior, que é Deus. Tá bom? No item 2, ele já nos traz e já nos fala aquela passagem tão linda e maravilhosa, né? Que ele diz: apresentando-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: olha que interessante, olha só.
nesse momento, eles estavam todos ali, né? E foi apresentado para eles algumas crianças. Só que essas crianças, os pais, aqueles que estavam ali, queriam o quê? Para que Jesus pudesse tocar neles, passar a mão na cabecinha deles, fazer o carinho devido, né? Mas nesse instante os discípulos afastaram essas crianças, né? E não só afastaram, como também falaram com palavras ásperas para eles, né? E aqui no Evangelho fala assim, ó, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse. Aqui tem uma questão interessante, zangou-se. Será que Jesus ele ficaria zangado, né, por ver uma atitude equivocada, né, dos seus discípulos? Talvez a forma como ele falou, né, não tinha sido uma forma habitualmente como ele falava com os discípulos, né? Mas dele se zangar, então, né, a gente observa que está bem distante da grandeza de Jesus, né? E aí Jesus falou para eles: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para as que lhe assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, ele não entrará. Depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos 10, 13 a 16. Então, observamos, irmãos, que são dois itens importantes e muito interessantes. O primeiro é Mateus, que fala que Jesus nos traz a bem-aventurança, né, para aqueles que têm a pureza do coração. E o segundo item do capítulo 8, para aqueles que chegaram agora, nós estamos no capítulo 8, item 1 a 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo item, Jesus aproveita aquele momento, porque o que acontecia? Sempre Jesus aproveitava cada instante que ele estava junto com os discípulos para ensinar. E isso é maravilhoso. E nesse momento que aquelas criancinhas estavam ali, ele aproveitou e deixou essa lição para nós. Deixai que venham minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Tá? Então vamos lá agora. O que o Evangelho, o que Kardec nos traz a respeito dessa parábola? Ele nos diz: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Olha só que interessante nesse comentário de Kardec, né? Ou seja, nós precisamos compreender que essa pureza do coração, ela é inseparável, né? Ela não é inseparável da simplicidade e da humildade, né? Ela caminha junto com a simplicidade e com a humildade. Por isso é que nós precisamos compreender e entender que essa simplicidade, a humildade, a forma de nós vivermos no momento que nós estamos aqui neste planeta, ela precisa ser simples, né? A gente precisa trazer a humildade em nossos corações. E aí sim, a gente observa que elas estão proporcionalmente ligadas diretamente à pureza do coração. E com isso, ele nos diz que vai excluir o quê? Toda a ideia de egoísmo e de orgulho, né? Para nós entendermos, os espíritos nos trazem uma informação muito interessante, quando eles falam que o egoísmo é o pai das chagas de toda a humanidade. Isso é muito interessante a gente entender. Porque é com o egoísmo que todos os males da humanidade eles vão se perpetuando, como a gente vê no nosso dia a dia, né? Quantas e quantas pessoas estão sofrendo? Unicamente por causa de quê? Por causa do egoísmo, que, paralelo a ele, vem junto a reboque o orgulho. E aqui Kardec nos diz: por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como da humildade. Olha que só interessante,
né? E Jesus toma a infância como emblema da pureza. Porque se nós pararmos para raciocinar, quando a gente olha as criancinhas, né, a gente observa que há uma pureza, há uma doçura, há uma ternura naquelas crianças. É tão fácil da gente entender isso, que quando nós chegamos, né, em algum ambiente e alguma criancinha ela está junto com a gente chega e elas encontram-se com outras crianças, logo, logo, elas estão o quê? Se divertindo, estão brincando, estão correndo, né? Isso demonstra o quê? Essa simplicidade, essa humildade, essa facilidade que a criança tem de se aproximar uma da outra, né? Já com nós, adultos, é totalmente diferente. O que acontece? Quando a gente chega no ambiente, nós temos muita dificuldade de se relacionar logo com as outras pessoas. E isso demora, requer um certo tempo. Mostrando que dentro do nosso coração nós estamos carregados ainda de muito orgulho, né? Nós somos muito orgulhosos, muito vaidosos. Isso dificulta. E por isso é que Jesus traz esse ensinamento desse momento, quando ele traz a pureza de coração das criancinhas como preceito para nós adentrarmos ao reino dos céus, para nós estarmos junto ao Pai. Tá bom? Continuando, ele diz: poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas procedentes existências. Ou seja, Kardec vai mais além, ele aprofunda, fazendo um questionamento. Ora, bem, já que esse espírito das crianças ele é antigo, ele traz consigo ainda aquelas imperfeições da vida corporal, essa questão não parece ser muito justa, né? É lógico, né? A inteligência, né? Kardec, com a sua inteligência, com a sua sapiência, ele fez esse comentário justamente para tentar elucidar para a gente. Ele diz: olha, só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhe assemelham. Olha a inteligência do codificador da doutrina, né? Olha que inteligência que ele nos traz. Ele nos chama para refletir sobre a questão das crianças, que já são espíritos antigos, portanto imperfeitos, mas ao mesmo tempo ele nos fala o quê? Olha, esse ensinamento de Jesus é para a causa presente, é para o atual momento. Por quê? É porque no momento as crianças elas apresentam uma imagem o quê? De inocência e da candura, né? Então, olha que bonito, olha que ensinamento perfeito. E aí Jesus não disse que o reino dos céus é para as crianças, mas ele reforça dizendo o quê? É para aquelas que se lhe assemelham. Tá bom? Então, olha que interessante. Então, Kardec, com os ensinamentos dos Espíritos, ele nos chama a refletir, olha, por que Jesus não disse que era para as criancinhas o reino dos céus? Talvez muitos de nós não tivéssemos ainda nos questionado a respeito disso, né? Mas é interessante. Por isso a importância do estudo do Evangelho, né? Quanto ensinamento nós temos para aprender, né? Dando continuidade. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é. Olha o que Kardec fala. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua,
deparasse nele sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Bem, meus irmãos, a gente observa que cada parágrafo desse são parágrafos que nós podemos nos aprofundar muito, né, em conteúdo e retirarmos muitos ensinamentos. Aqui, Kardec já nos mostra, né, que as criancinhas, na atual existência, nesse momento presente, havia uma necessidade dessa inocência e de candura. Né? Por quê? Porque é dessa forma que a mãe ela consegue ver o seu filho sempre como um anjo. Né? E claro, olhando sempre aquela criança, aquele filho como anjo, ela acaba o quê? Cativando a solicitude, né? Acaba cativando cada vez mais o amor, a fraternidade, o auxílio, né? Os ensinamentos, isso é maravilhoso. Já ao passo que, se essa criança ela não tivesse essa graça ingênua, né? Como ele nos diz, se ela, em vez dela tivesse os traços infantil, ela tivesse um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos, né, se viesse a lhe conhecer o passado, o que aconteceria? Né? A gente ia ter naturalmente uma certa repulsa por parte da mãe. Primeira coisa que talvez ela ia dizer, esse daí não é meu filho, né? Esse daí não é meu filho. E como é que nós iríamos compreender e entender por que as crianças, quando elas nascem com essa pureza, né? O espírito ainda está adormecido, ele ainda não conseguiu, vamos dizer, estar mais preso ao seu corpo físico. E com isso, existe muito mais facilidade dele aprender, dele ter conhecimentos para transformar o seu coração, a fim de que quando ele possa crescer, em vida adulta, ele já com esses conhecimentos, começar a agir sempre pautado na lei de justiça, amor e caridade. Tá? Dando continuidade ao item 4, Kardec nos diz: aliás, faz-se necessário, aqui tem um comentário antes de falar, que é o nosso irmão do curso Atuação, ele diz: é dessa maneira que a pureza cativa os ensinamentos. Muito bem, é verdadeiro. Quer dizer, é assim mesmo, né, que a gente observa que a pureza, cada vez mais, nessas criancinhas, elas vão cativando nas mães toda essa forma de agir, né, essa forma de amar que uma mãe tem para com o filho. Tá bom? Muito obrigado pelo comentário. Bem, continuando, Kardec nos diz: aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Então é óbvio, por que isso? Porque o espírito, os laços do espírito ainda não está ligado completamente ao corpo físico. Então, nesse corpo da criança ainda há essa fragilidade. Né? Então, o princípio inteligente, que é o espírito, ele está proporcional, devido à fraqueza dos laços que os ligam, né? À fraqueza do corpo. Olha que interessante. Né? Aqui tem um comentário da Dicilene, que ela nos diz: no livro dos Espíritos diz que a criança ao nascer chora para despertar o desejo de cuidar daquele ser que nasceu. Mais ou menos assim. Muito bem, Dicilene, muito obrigado pela contribuição. Então, continuando. Essa a razão porque, ao aproximar-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante a qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, meus irmãos, esses comentários, eles são interessantíssimos e importantíssimos para a gente compreender
aquela parábola de Jesus, né? Tudo isso é só por causa de quê? Que Kardec nos traz esse ensinamento. Justamente por causa que ele diz assim, ó o que Jesus diz: deixai que venham minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhe assemelham. Olha só que interessante, só por causa disso. Ele não falou para elas. Ele não falou que o reino do céu era para as crianças, mas para as pessoas que foram semelhantes a essas crianças no atual momento presente das crianças. Que momento presente? Um momento de candura, de doçura, né? Esse momento tão mágico do qual as crianças se mostram para nós, né? Esse momento que elas são como anjos, né? Então é por causa disso, tá? E aí, toda essa explicação de Kardec, mostrando a questão da reencarnação, do passado, e aí Emmanuel, ele nos traz um ensinamento maravilhoso, quando ele fala, olha, isso serve de alerta para nós, né? Nós estamos nesse momento fazendo o Evangelho no Lar, que é uma prática importantíssima, essencial, não é só importante, é essencial para nós. O Evangelho no Lar, ele é o alimento do espírito, assim como nós nos alimentamos no nosso dia a dia, né? Nós também precisamos desse alimento do espírito, que nós temos o comentário da Thelma, coisa linda, meu amor. Muito obrigado. Obrigado pela participação, meu amor. Então, isso é maravilhoso, o Evangelho no Lar. Por quê? Porque é no Evangelho no Lar e Emmanuel nos traz esse ensinamento. Porque as crianças de 0 a 7 anos de idade é o momento que o espírito, esses laços que ligam o espírito ao corpo físico, ainda são frágeis. E é esse momento que a criança precisa receber essas informações, esses ensinamentos a respeito da moral cristã. Porque a partir de 7 anos ele fala, né? É praticamente impossível, é muito difícil você conseguir evangelizar a criança depois dos 7 anos de idade. Mas não é impossível, ele só nos traz a mensagem, que é mais difícil, tá bom? Então nós precisamos começarmos a fazer o Evangelho no Lar com as nossas crianças, urgente. E quando eu falo isso para vocês, meus queridos, é com propriedade, porque eu nasci no seio espírita, desde pequeno meu pai puxava a minha orelhinha para fazer o Evangelho no Lar, né? E os meus filhos, desde pequeno, fazem o Evangelho no Lar. E eles dois hoje, eles já moram longe da gente, e eles fazem o Evangelho, continuam fazendo. E isso é uma grande bênção para nós, tá bom? Dando continuidade, aí Kardec nos diz, a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulsos à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se achar ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável, e é por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então, olha só, no Evangelho tem tudo o que a gente precisa. Então, a gente quer criar nossos filhos e a gente quer que a partir do momento que eles cresçam, eles sejam homens de bem, né? Basta que a gente comece a criar esse hábito de fazer o Evangelho no lar para eles. Aqui ele nos traz a mesma informação que Emmanuel fala. Tá? Nós temos um comentário da Dicilene que ela diz, é muito importante o Evangelho no lar junto com a minha filha, e faz toda a diferença, e notório que ela, apesar de 6 anos, entende a mensagem do Evangelho. Muito obrigado, Dicilene, pela contribuição. É isso aí mesmo. Nós temos que nos esforçar para fazer a prática do Evangelho no lar, nos nossos lares. É fundamental. Tá? Então, Kardec, ele nos explica que ele diz assim, olha, durante o tempo em que os seus instintos se conservam, né, ainda presos, né, amordaçados, ele é mais maleável, por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de se modificar a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Ou seja, as crianças, elas vão receber essas informações porque os seus instintos estão, um pouco mais presos por causa dos laços que ainda estão frágeis, né?
Mas depois de 7 anos, aí é que Emmanuel nos chama a nossa atenção. Depois de 7 anos, né, as impressões, as tendências instintivas do passado começam a se apresentar nas crianças. Aqui quem é pai e mãe e que já tem o seu filho depois dos 7 anos, ele já começa a ser mais rebelde, a ser mais teimoso, né? A gente observa que aquelas tendências instintivas já começam a se apresentarem, ou seja, começa a aparecer nas crianças algumas características que até então a gente não tinha percebido quando éramos crianças. Por quê? Porque estavam todas, né, ainda contraídas, por causa dos laços do espírito que ainda são muito frágeis. Tá bom? Olha só a importância do Evangelho no lar. A Alessandra nos dá uma contribuição. Ela diz, aqui na minha casa também fez a diferença. Que maravilha, Alessandra. Muito obrigado também pela sua contribuição. E encerrando o último parágrafo, Kardec nos diz, o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da autoridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, nesse parágrafo final deste item, Kardec ele fecha, né, com um resumo, né, e é a pura verdade, ou seja, eu vou repetir para nós, para que possamos fixar melhor. Ele diz, o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, tá? E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Tá bom? Então, meus irmãos, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, fica esse ensinamento maravilhoso, simplicidade e pureza de coração. Eu falo muito isso. Nós podemos utilizar esse ensinamento no nosso dia como? Agindo como as crianças, com doçura, com candura, com simplicidade e com humildade. Tá bom? E nós agindo assim, com certeza, nós vamos transformar os nossos corações, vamos ser homens de bem, né? E vamos, acima de tudo, contagiar outras pessoas através do nosso exemplo. O nosso exemplo, ele é maravilhoso, porque a partir do momento que eu busco me transformar, eu consigo transformar outras pessoas. Nós nunca podemos esquecer da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Vocês lembram uma mensagem maravilhosa? Eu gosto muito dessa parte que ela diz. Olha, lembre-se que talvez você seja o único evangelho que seu irmão lê. Olha que maravilha, Madre Teresa de Calcutá. Tá bom? Então vamos lá. Então, dando continuidade, nós vamos agora para a leitura do livro Vivendo o Evangelho, é a mensagem 97, comece agora. Né? Então, quem tiver esse livro aí, quiser acompanhar, o nome do livro é Vivendo o Evangelho e a mensagem é número 97, comece agora. Tá? Essa mensagem ela foi psicografada pelo Antônio Badi Filho, e o espírito que ditou ela foi André Luiz. Comece agora. Converse, mas não critique. Comente, mas não malicie. Relate, mas não ironize. Eduque, mas não agride. Ensine, mas não violente. Ajude, mas não humilhe. Conheça, mas não ostente. Aconselhe, mas não obrigue. Perdoe, mas não imponha. Atenda, mas não se irrite. Dirija, mas não tiranize. Sofra, mas não reclame. Vença, mas não despreze. Ame, mas não condicione. A pureza de coração não se adquire de uma hora para outra. Acompanha a evolução espiritual na viagem dos séculos e resulta do aperfeiçoamento íntimo. Contudo, nada impede que comece agora. Que mensagem maravilhosa, né? Essa mensagem é uma daquelas que a gente precisa colocar na cabeceirinha da cama da gente, né? E todo dia a gente dá uma lidazinha nela. Quanto que é importante, né? Na maioria das vezes, quando a gente conversa, a gente acaba seguindo o caminho da crítica. E ele nos chama a atenção. Converse, mas não critique.
Olha, a nossa querida Márcia entrou agora. Obrigado, Márcia, pela participação. Né? Ele nos chama a atenção para os comentários. Às vezes a gente faz tantos comentários, né? E a gente acaba sendo tão malicioso no nosso comentário, né? Às vezes a gente faz alguns relatos, mas a gente acaba o quê? Ironizando, né? Às vezes a gente quer educar, mas a gente acaba agredindo, né? Às vezes a gente ensina, mas a gente ensina de uma forma tão violenta, né? Às vezes a gente ajuda, mas a gente ajuda e ao mesmo tempo a gente humilha, né? Às vezes a gente até conhece, até a gente sabe, mas a gente acaba ostentando demais. Às vezes a gente aconselha, né? Mas a gente não pode obrigar ninguém. Tá? Às vezes a gente até perdoa, mas a gente não pode impor. Né? Às vezes a gente atende, mas a gente não pode ficar irritado. Né? Nós dirigimos no nosso dia a dia, quem dirige seu carrinho, né? Ele diz assim, mas a gente não pode tiranizar. Às vezes a gente está coordenando alguma ação e a gente acha porque nós estamos naquela coordenação, a gente tem que impor, a gente tem que tiranizar. Então a mensagem, ela nos faz justamente essa reflexão. Por último, ele diz, olha, sofra, mas não reclame. Olha que interessante, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de entender a dor e o sofrimento. A dor, não é? Ela é necessária, mas o sofrimento é uma escolha. Olha que interessante, né? Sofra, mas não reclame. Vença, mas não despreze. Não é verdade? Ame, mas não condicione. E aí eu lembro sempre de um amigo meu que ele dizia assim, olha, eu te amo e tu não tem nada a ver com isso. Isso é o amor. A gente ama, mas a gente não precisa condicionar. E por último, a mensagem fala da pureza de coração, que ela não se adquire de uma hora para outra. A gente acompanha a evolução espiritual na viagem dos séculos e resulta no aperfeiçoamento íntimo. Contudo, nada impede que comece agora. Por isso a mensagem de hoje é, comece agora. E cada um de nós podemos sim começar agora. Não é? Às vezes a gente fica assim parado, mas já passou tanto tempo, eu já estou numa idade avançada, não dá mais para começar. Aí eu lembro daquela passagem, aquela mensagem maravilhosa de Emmanuel. Lembram? Qual é ela? Alguém aí quer me lembrar aqui? Hein? Né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Olha que legal! Então vamos começar agora. Essa é a nossa mensagem de hoje. Tá bom? Bem, meus irmãos, agora nós vamos para a nossa vibração, né? São justamente 18h34. Né? Essa vibração nós vamos incluir o passo coletivo, a fluidificação da água e a prece final. Tá bom? A gente fica muito feliz pela participação de todos vocês nessa tarde, noite maravilhosa, para falarmos do Evangelho, que o tema hoje foi justamente a simplicidade e a humildade, onde Jesus nos trouxe os ensinamentos das criancinhas, né? Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Né? Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Esse foi o nosso evangelho desta noite. Então eu agradeço a todos vocês e nós vamos para vibrações. Então olha só, a aguinha fluidificada aqui, ó, a aguinha para fluidificar, né? Vamos fazer a nossa vibração, vamos também fazer o nosso passo coletivo, né? E a nossa prece final, tá bom? Então vamos acalmar nossas mentes, levar o pensamento ao nosso querido e amado Mestre Jesus, mentalizando a imagem de Jesus com olhar fulgurante, olhar compassivo, olhar de alegria, ao vermos que nós estamos reunidos em seu nome. Senhor, quanta gratidão. Gratidão, Mestre, por esta oportunidade concedida a cada um de nós, espíritos imperfeitos que somos, pois precisamos ainda muito, Senhor, desses ensinamentos maravilhosos que Tu nos deixastes para transformar os nossos corações. E a gratidão, Mestre, por esses ensinamentos, a gratidão por Teu exemplo vivo que Tu tens
nos mostrado cada dia de nossas vidas. Que este exemplo da simplicidade e da humildade possa acompanhar a todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui, nesse momento, vivemos esses ensinamentos. Senhor, esta vibração que ora, pedimos a Ti que ela possa ser direcionada nesse instante para todos os irmãos dos quais aqueles que aqui estão participando nesse momento estão pedindo, estão pensando. E eu, Mestre querido, eu peço essa vibração de amor e de paz para os nossos irmãos desencarnados indigentes, nossos irmãos suicidas, os espíritos sofredores, aqueles que estão com os corações endurecidos. Peço pelos nossos familiares, amigos e conhecidos que já desencarnaram. Peço pelos nossos irmãos que estão nos presídios, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão na rua sem um lar, sem um pão para se alimentar, os nossos irmãos idosos nos asilos, as nossas crianças nos orfanatos. Ó Senhor, que esta vibração de amor possa envolver a todos, proporcionando a paz, proporcionando o consolo necessário e, acima de tudo, o entendimento, para que a libertação ocorra em seus corações. Conheces a verdade e a verdade vos libertará. Que eles possam, através desse entendimento, ter a resignação necessária, que tudo passa, e que a tua paz, a tua luz, possa permanecer com todos, Senhor. E, Mestre querido, que esses fluidos de luz que descem do alto, eles possam, nesse instante, ser direcionados a todos nós que estamos participando nesse momento deste estudo, e também daqueles nossos irmãos que estão em tratamentos, que estão tanto precisando desse auxílio, desse amparo. E aqui, Senhor, eu peço para duas pessoas, a nossa querida Ayana Durães, eu peço também pelo nosso querido Rodrigo, irmãos que nesse instante precisam desses fluidos de amor e de paz, para que eles possam se revigorar, para que eles possam, Senhor, acima de tudo, ter em seus corações esse entendimento e ter a certeza, Mestre, que só o amor constrói. Pedimos também, Senhor, a fluidificação das águas que estão nos lares de cada um de nós, a fim de que nós, através desta água, possamos obter não apenas o equilíbrio do corpo físico, mas, acima de tudo, o equilíbrio do espírito imortal que somos. Com as tuas bênçãos, com o teu amparo, Senhor, agradecemos a Ti por esse momento de prece, por esse momento de vibração, dizendo: glórias a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Que assim seja. Que legal, né, meus irmãos? Então nós agradecemos nesse momento e nós vamos para o nosso encerramento com os avisos gerais. Tá bom? Nós temos vários avisos e é importante que vocês fiquem para escutar esses avisos, para vocês entenderem e saberem, né, o que está acontecendo na nossa casa. Apesar da casa estar fechada com as portas físicas, né? Mas com o coração ela está completamente aberta. Todos os trabalhos estão acontecendo normalmente, tá bom? Então, olha só, por conta das exigências mínimas de segurança sanitária, o espaço físico reduzido e a ausência de recursos humanos e materiais adequados para a realização das atividades presenciais, a diretoria decidiu manter a suspensão dessas atividades até segunda ordem, tá bom? Então, meus irmãos, a gente entende, todos nós queríamos muito estar nas nossas casas participando dos trabalhos, mas a gente precisa entender e compreender, a nossa casa é pequena, as nossas palestras públicas reúnem em torno de 130, 140 pessoas, então reduzindo ia ficar em torno de 20, 30 pessoas. Imagina você chegando e a casa já está cheia, você ter que retornar, olhando a casa vazia, né? Fisicamente, mas como nós precisamos seguir, né, o decreto do nosso Estado nesse momento de pandemia,
Então a diretoria acha melhor ainda manter essas atividades suspensas, né? Mas só as atividades que se trata das palestras, mas nós estamos com as nossas lives, vai retornar nossas palestras cada vez mais nas quartas e nos sábados aqui virtualmente. Todos os grupos de estudo estão funcionando, né? Então as atividades não pararam. E as atividades beneficentes também estão funcionando, né? Vamos participar com a gente. Tudo bem, as atividades do IAP estão acontecendo de forma virtual. E a partir de setembro, em comemoração pelos 26 anos da casa, estaremos realizando nossas lives de quartas e sábados na plataforma do YouTube. Olha que legal! Então, você que ainda não está inscrito, né, no YouTube, você pode se inscrever, Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. A Luciana, ela pode colocar aí o canal pra gente aí, né, Lu? Coloca pra gente aí o canal do YouTube aqui na live, para aqueles que ainda não são inscritos no YouTube se inscreverem, tá bom? Então, isso devido à comemoração de 26 anos do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. As nossas lives, elas de quarta e sábado, elas vão acontecer na plataforma do YouTube, tá bom? Porque lá a gente fica bem mais à vontade, bem mais tempo. Aqui no Instagram, ela acontece apenas 1 hora, e depois corta, a gente tem que começar de novo, e lá não, né? Já fica até lá na plataforma, lá gravadinho para você acessar outro momento, tá bom? Além disso, no dia 20 de setembro, dia do aniversário da casa, vamos realizar o primeiro seminário virtual Espírita Ivone do Amaral Pereira, com um palestrante muito cativante, experiente e sábia. Essa palestrante é a Maíse Braga. Tá? Em tempos de pandemia, a humanidade vem intensificando o sentimento de medo, ansiedade, preocupações, gerando desequilíbrios mentais, né? Isso é verdade. Então, precisamos assumir o controle da nossa mente para termos o maior aprendizado possível e evoluirmos durante essa oportunidade que nos foi dada, chamada pandemia. É sobre esse tema que a Maíse vai dialogar conosco. Já estamos preparando material de divulgação e todos vocês podem aguardar que nós vamos divulgar, tá bom? Então é verdade, esse tempo de pandemia, a pandemia é uma bênção. Às vezes eu falo para os meus amigos, o Covid-19 é uma bênção que Deus nos manda, né? Olha que maravilha, às vezes a gente não entende, né? Aí eu lembro da psicografia de Dr. Bezerra de Menezes, né? Psicografado por Edivaldo Pereira Franco, que ele nos diz, a dor é o buril que lapida as imperfeições da alma. E às vezes a gente não entende, né? O nosso irmãozinho imperfeito que vê aí, mais imperfeito que a gente, que é o vírus, veio justamente para nos ensinar, né? Bem, os tratamentos espirituais, eles ocorrem virtualmente às quartas e sábados, após o estudo do Evangelho e ou palestra. Quem finalizar as 4 semanas poderá realizar o atendimento fraterno virtual via Google Meet, que é o aplicativo de comunicação via vídeo, que pode ser instalado tanto no celular quanto no computador. As orientações para a realização do atendimento fraterno virtual estão no site do Ivone, tá bom? Para participar, basta você acessar o site. Qual é o site? www.yap.org.br yap.org.br. Olha aqui, a Márcia está dizendo que a Maíse Braga é fantástica. Eba! Ir na aba Atendimento Fraterno Virtual e clicar no link indicado, preencher o formulário e aguardar nosso contato, tá bom? As inscrições podem ser feitas em qualquer dia com nossos atendentes. Eles entrarão em contato minuto antes dos atendimentos, que se realizam quartas-feiras e sábados, né? Quarta às 18, às 20 horas e sábado às 17 às 18 horas. Continuando, nossos trabalhos beneficentes e peregrinações continuam acontecendo. Basta acessar nosso site e acompanhar as atividades. Os estudos estão ocorrendo por meio do Google Meet, plataforma Zoom e outros via live no Instagram. Quem tiver interesse em participar dos estudos e ainda não está nos grupos de WhatsApp respectivo, entre em contato conosco, nossos contatos estão no Instagram, tá bom? Às segundas temos o estudo da mediunidade, às 19 horas. Às terças nós temos os seminários espírita para iniciantes, 19 horas. E estudo sobre Joana de
às 20 horas. Às quintas, temos o estudo do livro Céu e Inferno, às 19 horas, e Corrente Magnética, às 20 horas. Às sextas-feiras, nós temos o Livro dos Espíritos, Revista Espíritas e as obras de André Luiz, às 19 horas. Aos sábados, nós temos o estudo sobre Ivone do Amaral Pereira, às 9 horas. Tá bom? A Luciana colocou aqui o site www.yp.org.br. Tá bom? Bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim do nosso Evangelho da noite de hoje. Eu agradeço de coração, né, a vocês. A Luciana está reforçando aqui, eu vou falar, Luciana, sobre os estudos da terça-feira. Eu falei, são 2 estudos. Semeia às 19 horas para iniciante e Joana de Anjos às 20 horas, com autodescobrimento e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? O estudo da sexta-feira nós já falamos que é obra de André Luiz, Revista Espírita e Livro dos Espíritos. Tá? Então, nós agradecemos de coração pela participação de todos, esse momento maravilhoso, né? O Evangelho no Lar, que nós estamos realizando. Eu acredito muito que mesmo depois da pandemia, o Ivone do Amaral Pereira continuará fazendo esses evangelhos através do Instagram ou do YouTube, né? Então nós agradecemos muito esta casa maravilhosa, o Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Agradecemos a todos vocês, a todos os colaboradores, a todos os nossos associados, a todos que trabalham, né? Aqui o Arthur está perguntando onde pode ser feitas as doações. Bem, Arthur, dependendo das doações, se você quiser, você pode entrar em contato comigo, né? Que a gente pode direcionar essas doações para os trabalhos devidos, para ficar mais fácil. Porque como a casa está fechada, o meu telefone, Arthur, é 98114-9360. Aí você manda um WhatsApp, a gente combina para direcionar essas doações para os trabalhos devidos. Tá bom, meu querido? Tá bom? Então, mais uma vez, só agradecendo a todos, agradecendo a vocês, né, em especial, porque sem vocês, este evangelho ele não estaria acontecendo, né? Ele estaria acontecendo só entre nós e nossos irmãos do plano extrafísico. Olha o Mauro aqui. Mauro, obrigado pela sua presença. Nós estamos encerrando o nosso evangelho no lar desta noite. Tá bom? Então, eu agradeço a muito vocês. Acesse o site do Ivone do Amaral Pereira. Lá tem todas as informações sobre as atividades da casa. O site é www.yap.org.br. Tá bom, meus queridos, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Jesus ama vocês e eu também amo vocês. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Tchau, hein? Boa noite a todos. Bye. Tchau.